Olá pessoal, então vamos seguir aqui com o treinamento. Praticamente já foi finalizado esse primeiro módulo do teste de impacto na parte do Facebook Ads, certo? Super Arsenal Ads, zero ao topo. Essa aula ela é uma aula bônus, uma aula demonstrativa do treinamento avançado do Facebook Ads, certo? Do Super Arsenal Ads, para que você tenha a real noção do poder do conteúdo ainda mais valioso. O zero ao topo ele tem vários passos, certo? É impossível você ter acesso a um conteúdo de ainda maior poder, de ainda maior capacidade de conhecimento, de libertação das caixas, a quais muitas vezes sempre enquadram você a pensar de uma nova forma, a enxergar algo novo, a ter a possibilidade de alcançar resultados ainda mais diferenciados, certo? Então essa é uma demonstrativa para você ter essa noção na prática. A gente vai pegar a parte do teste de impacto, certo? E rapidamente eu vou usar e mostrar a você. Lembrando que esse treinamento do Facebook Avançado, ele é o módulo avançado. Você só está capacitado a acessá-lo, a se interessar, a se qualificar, a comprá-lo após você concluir, certo? O módulo básico intermediário do nosso treinamento, tá bom? Então, a partir daí você vai ter a capacidade ideal para poder usufruir desse conhecimento realmente poderoso, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, no teste de impacto que a gente viu da seguinte forma. Vou aqui acessar os gráficos, voltar lá nos gráficos para pegar uma ponta das duas últimas aulas para você possa entender. Então, nos dados demográficos, você percebeu esses diferenciais, né, da faixa etária do público, né, de 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44 e 45 a 54. Você vai notar e notou, se você for mais atento, que o público de 45 a 54 ele teve uma taxa maior de porcentagem, em relação à relação entre alcance e visualizações de no mínimo 10 segundos. Ele chegou a quase 30%, quando a média geral foi 22%. Então o que acontece? O que isso quer dizer? Pense só, o relógio aparentemente ele não é tão voltado para esse público, essa faixa etária. Pelo estilo dele, a apresentação dele, por ser LED, ele parece ser um relógio até um tanto quanto jovial. Ao meu ver, em primeiro momento, eu identificaria ele como um público ideal aí entre 28, 27 a 35, 37 anos. Eu não apostaria as minhas melhores fichas, por exemplo, num público de 45, 54. Mas isso antes de eu ter o conhecimento que eu tenho hoje. E aí você vai ter essa demonstração e poder ver o poder de um conhecimento alto, ainda mais afastado e fora das caixas, certo? Seguinte, o que acontece aqui, Paulo? Como isso é possível? Por que conectou mais com esse pessoal, ainda que eles sejam uma quantidade mínima, porque realmente são menos, a quantidade de gente que nessa faixa etária que acessa o Facebook é menor, certo? Mas você vê que há uma notável diferença no gráfico com relação aos outros, que está sempre abaixo. Apenas o primeiro público, 18 a 24, foi proporcional igualmente. Então vamos investigar isso para a gente ver o que aconteceu. Vamos dar uma olhada no que pode ter acontecido. Então agora eu vou te convidar a você ir no Audiência Sites. Tá bom? Então vamos brincar de usar o Audience Sites. Agora finalmente você vai começar a aprender de verdade para que serve o Audience Sites. Que ele não é uma bala de prata. Ele é uma ferramenta importantíssima, poderosa para quem sabe fazer e como usar, para discernir as coisas. Então vamos lá, abrir o Audience Sites para você ver o poder dessa coisa. Então o que eu quero aqui é te dar uma prova real daquilo que eu te preparei, te ensinei até agora, como funciona.
qual é a ciência que há por trás, qual é a base, qual é o conhecimento aqui. Isso só foi possível porque tem a experiência de análise de dados, de software e de programação aliado a públicos-alvos e a banco de dados. Então ficou muito mais fácil de eu perceber e entender. Então vamos explicar para você facilmente perceber também. Tá? Então abrindo o Audience Insights, você vai selecionar apenas a localização, você vai colocar o Brasil, tá? É rápido, bem fácil. E aí só para a gente fazer essa comparação, vai inserir exatamente essa faixa etária desse público-alvo. Ou seja, que apareceu lá. Se eu não me engano, foi 45 a 54 anos. Então vamos lá, 54 anos também. Vou colocar lá, apenas homens. Ok. E aí você já vê o resultado, né? O que aparece aqui não nos interessa tanto. O primeiro quadro, ou seja, a primeira guia, dados demográficos. O que vai nos interessar são curtidas na página. Então a gente vai acessar elas. Logo, você vai ver algumas coisas bem interessantes. Principais categorias: atleta. O atleta mais envolvido com esse público-alvo é Zico e Ayrton Senna. Confere exatamente, bate exatamente, conecta exatamente, porque é o público que admirou esses dois personagens que foram da década de 80, de toda a década de 80 e início da década de 90, o qual eles estavam no auge mundial. Tá? É um público saudosista, porque foi uma época de ouro. Passando abaixo, vamos ver aqui, ó, Joyce, jornalista, mídia, folha política. Então, a primeira coisa que você observa é que folha política, eles têm um padrão de leitura e de linguagem semelhante à folha política. Se você clicar, eu não vou fazer isso agora, mas se você clicar, vamos fazer sim. Se você clicar, você vai ver o estilo, se você não conhece, da folha política. Então você vai ver o estilo de linguagem, a técnica de escrita, o modo de escrever deles, que eles gostam, estão habituados. Então você, evidentemente, você espelha aquilo que, o modo como ele escreve, o estilo da escrita, as palavras, tá? Mas isso é só para você ter uma ideia. Isso é muito básico ainda. Então vamos avançar mais aqui. Interesse e Movimento Livre, Brasil Movimento, Zé Ramalho, tá? Imagine só, pegamos aqui um artista. Imagine só se eu pudesse substituir a música que eu coloquei no relógio e colocasse uma versão, uma música sem direitos autorais do Zé Ramalho. Você entendeu como conecta muito mais? Ele vai se sentir ainda mais à vontade, conectado. Aumentará as chances dele continuar ele se interessando e continuar ele vendo o vídeo. Isso é ótimo, mas ainda isso é muito básico, tá? Isso é apenas o básico do Audience Insights. Então, descendo, eu vejo mais algumas coisas. Música do Raul Seixas, eu podia fazer a mesma coisa também. Usar alguma música sem direitos autorais que fosse permitido pelo Facebook, tá? E aqui embaixo você vai ver as curtidas da página, que tem mais afinidade com esse público-alvo. Como é um público muito genérico, não tem nenhuma especialização, ou seja, todos os homens de 45 a 54 do Brasil, então você não vê nenhuma afinidade bruta, alta. A afinidade mais alta é de Zico, com 32 pontos. Tá? É um público de total de 2 milhões no Facebook, só que aqui eles são apenas esse valor aqui. Então, voltando, vamos subir aqui, eu vou ser bem específico agora. Bem não, melhorar a nossa especialização. Vou colocar o interesse em relógio, que foi o interesse que a gente colocou lá para o vídeo, que ainda assim é uma forma aberta. A gente usou uma cópia aberta e um interesse na segmentação aberto, amplo. Então olha o que muda aqui. Principais categorias, relógios, porque tem a ver agora, tem que ter um interesse em relógios, Seiko Brasil, tá? Então você vai perceber que eles gostam de relógios parecidos, semelhantes ao estilo da Seiko. Como a Seiko deve ter também vários relógios para várias idades, você também não consegue ir muito a fundo. Talvez se você entrar, vasculhar, perceber, você tem que ir atrás, compreender. Você vai ver o estilo de relógio que possa ser mais sucesso deles e você encontrar um semelhante e ofertar a eles. Mas ainda assim já aumentou o grau de básico para um pouco menos básico, mas ainda básico. Vamos descer mais um pouco e chegar a uma coisa bem clara para vocês. Então, vamos pegar aqui.
Fabricante de automóveis, né? Você vê motocicleta, Yamaha Motors, e empresa Oriente, vamos carros, olha aqui. Olha só que interessante, o carro que eles mais têm afinidade: Ford Ranger, Ford Focus, Volvo, Mercedes, Jaguar. Olha o que vocês percebem aqui. O que carros é? Carros é um produto, um bem, um produto, tá? E o que a gente percebe? Jaguar é um carro diferenciado, né? Mercedes-Benz também, Volvo também, Ford Focus nem tanto, Ford Ranger também nem tanto. Mas olha o que a gente vê: Ford remete à força, à resistência. Ford Ranger, que é a picape, ainda mais. Mercedes-Benz também. Jaguar, a estilo, a coisa única, a coisa única não, diferenciada, certo? Você começa a perceber aqui um estilo de linguagem, tá bom? E aí eu vou descer mais um pouco, né? A música, eu amo flashback. Então vamos abrir Eu Amo Flashback para você dar uma olhada. E lá você vai ver o estilo do comportamento deles, do que eles seguem, gostam de coisas modernas, mas ao mesmo tempo antigas, certo? Então descendo aqui a gente pode ter várias informações. E logo de cara eu já vejo aqui uma coisa que me chamou a atenção: o símbolo da música. Remete à música dos tempos deles. Se você usa esse símbolo lá dentro desse vídeo para esse público-alvo específico, vai conectar ainda mais, eles vão se sentir mais à vontade. Lembre-se, as pessoas gostam de se sentir em casa. Você tem que usar semelhança a eles, para que eles se conectem profundamente. Tá bom? Então vamos voltar, porque isso ainda é básico. Vamos voltar e vamos avançar, vamos voltar aqui para finalizar aqui para vocês essa demonstração do treinamento avançado do Super Arsenal Ads, zero ao topo, Facebook Ads. Então, vamos lá. Eu desço, vi tudo isso, né? Tenho companhias aéreas, evento, salão do automóvel. Então você começa a entender que ele tem um perfil de força, de coisa técnica, de coisa valiosa, de coisa diferenciada, exclusiva, importante. E a gente vê aqui embaixo as afinidades. Como eu fui mais específico lá na segmentação do Audience Insights, aqui do discernimento, as afinidades estão sendo mais extremas, mais gritantes. Então, o que tem mais afinidade com ele e ao mesmo tempo com interesse em relógio? Seiko Brasil. 310 pontos de afinidade. Segundo, Ford Ranger, cara. Olha só, diz muito isso. Ford Ranger. Então, com certeza, pessoas que gostam de Ford Ranger adoram relógio. Tá bom? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou provar isso a você. E vou provar o porquê que conectou tanto. Vamos voltar aqui. Vou abrir aqui uma nova aba, né? Um instante para a gente abrir e voltar lá para você ver o gráfico. Aberto, você vai ver. Pronto. Vamos lá, abrir. Aí mostrei a você, vamos voltar aqui a outra página, trocar a página para você perceber isso aqui. Vamos lá, Ford Ranger. Vamos abrir aqui Ford Ranger. E você já deve conhecer o estilo de Ford Ranger. Só que aí eu vou além. A gente está abrindo dentro do Facebook. Eu vou abrir agora e colocar simplesmente Ford Ranger no Google. Eu vou colocar Ford Ranger no Google. Ford Ranger 2009. Pronto, aí agora eu vou te dar a prova dos 7. O porquê conecta, porquê a copy funciona mais com ele do que os outros, e a importância de você conhecer o teu público-alvo e as palavras que ele usa, tá? Então, pegando aqui, ó, o primeiro que aparece, Ford Ranger Limited. Olha aqui, essa palavra limitada conecta com eles, marca, confia, certo? Conecta com eles. Vamos descer aqui, ó. Ranger 2018. A única picape com 5 anos de garantia. Certo? Vamos pegar um atalho. O que tem na copy do relógio? Desculpe, você quer descobrir um relógio
único e verdadeiramente diferenciado. Então, você percebeu que as palavras, elas conectam com aquilo que é do interesse das pessoas, aquilo que representa o alvo, os interesses, o desejo, a dor, o prazer das pessoas. Então, você facilmente percebe por todos esses fatores que o Audience Insights ele se comportou dessa forma exatamente porque, a métrica do gráfico do Facebook se comportou dessa forma extraordinária, fora do padrão das outras faixas etárias, exatamente porque ele tem um poder de conexão maior, devido a essas palavras no copy serem completamente linkadas a essa faixa etária do seu alvo, ok? Então, vá lá no Audience Insights, você vai ver isso. Então a gente viu lá Ford Ranger, que tem esse aspecto de único, de força. Você viu lá também outras áreas que aparecem segmentadas nessa faixa etária e nesse interesse, que dá a ideia desse caráter, certo? Então a gente tem a questão da força na BMW, a força da Harley Davidson, ok? Você vê a Yamaha, então você vê um caráter de força. A BMW e a Harley Davidson são motos, são produtos diferenciados, exclusivos, que conectam com o copy, com o corpo da copy do anúncio. Por isso, essa diferença de percentual de impacto e conexão nessa faixa etária. Então, eu espero que você tenha gostado dessa demonstração do treinamento avançado do SuperCNL Ads. E tem muita caixa preta para você passar a entender e quebrar e rasgar e acionar, acessar esse conhecimento fechado, exclusivo, que não é disponibilizado para a maioria das pessoas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, te vejo na próxima aula.